Bom, hoje deve ser aprovada a reforma trabalhista no Senado. Está conosco o senador pelo PSTB, Ricardo Ferraço. Senador, bom dia. Como sempre, obrigado pela gentileza e atenção por nos atender. Muito obrigado, é um prazer. Ô senador, a reforma trabalhista na semana passada já tinha sido aprovado o regime de urgência. O senhor acha que hoje passa? De que maneira essa votação se desenrola hoje? Olha, o processo de discussão já foi encerrado. Agora, às 11 horas, nós vamos iniciar o processo de encaminhamento e de votação. Por certo, haverá obstrução daqueles que discordam da necessidade de nós fazermos um aperfeiçoamento nas leis trabalhistas, que são dos anos 40, que não dialogam mais com a realidade do mercado de trabalho em nosso país, que sequer protegem a maior parte dos brasileiros. Eu tenho dito e reafirmado que a parte que, a meu juízo, mais revela o quanto esta legislação precisa se aperfeiçoar é o fato de nós sermos 140 milhões de brasileiros, 50 milhões de brasileiros estão protegidos pela CLT. O texto que vamos votar, ele consagra todos os direitos que estão conquistados e abre oportunidades para que nós possamos incluir um conjunto de brasileiros, milhões de brasileiros que não fazem parte do mercado do trabalho pela forma decente e adequada, que é a forma formal. Desses 140 milhões de brasileiros, 50 milhões estão protegidos. Mas 90 milhões de brasileiros não estão protegidos. São os verdadeiros precarizados do mercado de trabalho em nosso país, porque são submetidos e subordinados às regras mais primitivas de contratação e de relações do trabalho. Não tem direito ao salário mínimo, não tem direito a aviso prévio, 13º, fundo de garantia, seguro de trabalho e assim por diante. Portanto, nós estaremos, quero crer, ao longo do dia de hoje, esgotando e fazendo aquilo que outros países há décadas já fizeram. O Brasil é retardatário nessa questão do mercado de trabalho e nós estamos dando um passo que considero muito importante para melhorar a eficiência no mercado de trabalho. Senador Ricardo Ferraço, bom dia. Marco Antônio Villa, senador. Deixa eu perguntar para uma questão, não é obsessão, mas é um tema que, quando fala em reforma trabalhista, está presente, que é a questão do imposto sindical. O governo disse, nesse desespero que vive o governo Temer agora, não é dando o que se recebe, numa aquelas práticas piores que ainda permanecem no parlamento brasileiro, para que a sociedade civil tenha uma verdadeira ojeriza por isso, o governo estava negociando com as centrais sindicais a permanência do imposto sindical via medida provisória, ou seja, aprovaria a reforma trabalhista como está, sem que ela precise retornar à Câmara dos Deputados, e depois ele enviaria uma MP, recriando o imposto sindical com outra denominação. Como é que o senhor e os senadores estão encarando essa estratégia do governo? Em nosso relatório, a contribuição sindical deixa de ser obrigatória e passa a ser opcional, ou seja, as pessoas precisam decidir aquilo que desejam. Não há como mais o Estado brasileiro continuar impondo e tutelando a vontade das pessoas. De modo que, se o governo insistir nessa tese, será um retrocesso absurdo. O que me faz crer que esse tipo de negociação está acontecendo porque o governo vive denúncias aí muito graves, muito complexas, denúncias devastadoras, e está negociando a sua sobrevida a todo e qualquer preço. Há em curso um modelo de cooptação na relação com o Congresso brasileiro, que é uma coisa nefasta. Então eu quero crer que, se o governo fizer isso, vai dar um tiro no pé, é um retrocesso, e seguramente o Congresso brasileiro, que já se manifestou sobre isso, irá renovar sua manifestação, dando um contra à manutenção do imposto sindical obrigatório. Senadora Denise, quem está falando, bom dia. Bom dia, Denise. Bem, senador, além dessa questão da contribuição obrigatória, outros pontos também deverão ser tratados pelo governo depois, né? Foi uma estratégia para que não houvesse mudanças no projeto e ele tivesse de voltar para a Câmara. Agora, houve uma negociação com o governo diretamente em torno dessas questões, o que incluiria também a contribuição sindical. Houve algum acerto para que não houvesse essa mudança no projeto? Absolutamente acerto nenhum. Mas negociação para dar mais segurança ao trabalhador, as mudanças que se pretende implementar? Então, os ajustes que nós estamos propondo nessa negociação está em torno de você manter a jornada de 12 por 36 por acordo coletivo
e não individual, por você estabelecer critérios absolutamente rígidos para impedir que a mulher grávida ou gestante possa estar exposta a locais insalubres. Há também a necessidade, isso sim, de regulamentarmos por medida provisória os marcos e as balizas para a jornada intermitente. Esses pontos, de fato, nós fizemos ajustes, estamos em negociação e entendimento, mas não passou pelo nosso entendimento qualquer coisa relacionada ao retorno da contribuição sindical obrigatória. Ô senador, em relação ao PSDB, por que o PSDB não toma uma decisão, se deixa ou não deixa do governo? O que está dependendo essa decisão do PSDB ainda, hein, senador? Olha, eu tinha por expectativa que essa reunião que foi feita ontem em São Paulo pudesse concluir aquilo que nos parece óbvio, ou seja, o PSDB tem que entregar os seus cargos, o PSDB não precisa de cargos, não deve precisar de cargos para defender aquilo que acredita, que tem por convicção e crença. De fato, essa reunião ontem foi uma reunião que produziu prejuízo para o partido, porque na prática nós precisamos decidir e nós estamos empurrando com a barriga dia após dia uma decisão que nos parece absolutamente óbvia. Ok. Senador Ricardo Ferraço, do PSDB, muito obrigado mais uma vez pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan. Bom trabalho, voltaremos a nos falar.